sob o ponto de vista das artes plásticas, acontece também o mesmo. A arte brasileira do Barroco, do Rococó, do século XVIII, século XIX, ela foi basicamente construída pelos negros, né? E dos grandes artistas que daí saíram, que se formaram como mestres importantes, como Aleijadinho, em Minas Gerais, né? O Cabra, Teófilo de Jesus, em Salvador, o Mestre Valentim, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também teve artistas importantes, Jesuíno Monte Carmelo, por exemplo, tem um lindo livro escrito por Mário de Andrade sobre ele. Então, a mesma coisa no século XIX, pintores da Academia Imperial de Belas Artes, quer dizer. Então, o Brasil teve impregnado por esses artistas, não só desde o século XVII até o século XX, né? Não se pode esquecer ainda a contribuição de Rubem Valentim, né? Um grande artista geométrico, e que sua produção foi toda relacionada com a religiosidade afro-brasileira. O mesmo o Dioscório de Maximiano dos Santos, chamado Mestre Didi, né, que agora tem 93 anos de idade, e que nós temos aqui uma exposição da obra dele, e que ele é um importante, além de ser um importante membro dessa sociedade dedicada ao sagrado afro-brasileiro, né, da religião africana, afro-brasileira, ele também é um escultor. Então, e um escultor, inclusive, com prestígio internacional, pelas exposições que já fez por aí afora, pelo mundo afora. Então, a arte brasileira está, para dizer assim, né, tem essa relação profunda com esse universo africano que existe entre nós. Nessa primeira fase, era uma questão mais hermética, né? Uma questão que a gente ainda não entendia muito. Hoje a gente tem uma posição que o nosso estudo é a partir das questões raciosociais, que a gente denomina assim, que existe um problema social, mas existe um problema racial que ele está enclausurado, ele está misturado há mais de 4.000 anos. Então, se você olha para uma figura e para uma menina como a Joyce, uma menina negra, então ela tem 4.000 anos de estereótipo criado, construído. Então a gente está nesse momento que a gente está investigando assim, a história universal para dar conta desse período do racismo no mundo. Os pilares para a construção desse espetáculo foi a ironia machadiana. E se falar de racismo, se falar de questão racial, essa foi uma forma já descoberta por ele há mais de 200 anos e reutilizada. E aí, qual é o lugar onde a gente está para fazer esse espetáculo? A gente se utiliza da ironia do Machado, a peruca, tananana, mas é aqui a cumplicidade. Eu estou no olhar do outro. Quando eu comecei a participar dos cadernos, eu comecei a ter, e nas reuniões literárias, comecei a ter essa visão, esse olhar, que eu acho que a mulher negra deveria ter seu corpo, né, a sua escrita, intervindo mais na literatura afro-brasileira. Por isso que eu acredito que seja uma coisa natural, que eu faça isso já com compromisso, né, de que os meus trabalhos apareçam essa questão da mulher e a questão da mulher negra, né, porque a gente tinha muitos, o homem negro falando para a mulher negra, sobre a mulher negra, e por que não ela mesma falando dela, né, como sujeito, né, da história. A literatura negra ou afro-brasileira, na minha concepção, ela aborda a experiência do povo negro, experiência contemporânea, moderna do povo negro. Então, eu acho que a população negra, população de descendentes de africanos nesse país, tem uma trajetória singular, né? Uma trajetória de resistência, uma trajetória de colaboração com a cultura brasileira, e a literatura afro-brasileira vem nesse sentido de resgatar essa experiência, né? Ora, por quê, né? As pessoas vão dizer, a literatura não tem cor, a literatura é uma coisa universal, mas eu sou obrigado a discordar um pouco, porque na verdade a literatura ela parte da experiência individual, subjetiva do escritor ou da escritora. Então, nesse sentido, ela tem cor, ela tem sexo, ela tem, enfim, ela tem idade, né? Nesse sentido, a literatura afro-brasileira ela traz essa carga de experiência
do escritor negro, né? Então, para que a literatura negra exista, tem que ter a experiência subjetiva, eu acho, né? Você vai falar, bom, um escritor branco pode fazer literatura negra? Pode, né? A princípio ele pode, lógico, né? Como ele pode fazer literatura judia, pode fazer literatura feminina, né? Basta que ele tenha experiência subjetiva, né? Nessas várias áreas, né? Então eu acredito que a literatura negra tem essa, eu não diria essa função, mas essa missão, né? De trazer a experiência do povo negro contemporâneo e, para mim, na minha concepção, tem também a missão de resgatar a cultura afro-brasileira e mostrar essa cultura para o mundo. A questão social não parecia abarcar, né? Não nos parece abarcar todos os conflitos ou todas as questões que surgem nesse tema, nesse lugar, né? Então é preciso ir mais a fundo. Né? E isso já tem no Carolina, né? O Carolina já nos mostra que a questão não é só social, né? Não tá só ali.